Bom dia, pessoal do nono ano. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de geografia. É sempre um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa telinha aí, vocês aí, eu aqui, tá bom? Sintam-se, na verdade, abraçados pela tia Laísa. Espero que isso tudo passe para a gente poder voltar a ter contato físico, né? Bom, galera, depois dessa semana aí de teste, a gente vai está finalizando, né, os conteúdos do capítulo 1, tá bom? Bom, para quem quiser acompanhar o livro, hoje eu vou estar iniciando lá na página 22, tá? A gente vai estar falando um pouquinho do contexto asiático dentro da globalização, né? A gente estava tratando da globalização, na verdade a gente ainda está. Então a gente vai estar abordando aí o papel significativo de alguns países no contexto da globalização, dos países asiáticos, no caso, né? Bom, a globalização, como a gente viu, ela vai passar por várias fases, né? É um desenvolvimento contínuo e ainda está em constante evolução. A globalização, ela vai estar sempre, gente, se reinventando, né? Porque o mundo está se reinventando, né? Então, a gente vai estar vendo aí a participação dos países asiáticos nesse contexto da globalização, tá bom? Bom, primeiro que a gente vai estar vendo aí na página 22 é o Japão, que é considerado uma potência capitalista, né? Então, o Japão é uma das maiores potências econômicas do mundo, né? Que vai estar sendo representado por um pequeno território, mas que representa, né, uma das maiores economias, líder principalmente em relações comerciais dentro do continente asiático, né? Vai ter uma participação bem considerável, né, como influenciador na área, né, do Oceano Índico. Vai ter uma forte participação também nas economias da Europa Ocidental, né? E também, sobretudo, dos Estados Unidos. Então, o Japão, por mais pequeno que ele seja, né, ele representa uma alta economia capitalista, né? Bom, na Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que os Estados Unidos ele vai lançar a bomba atômica, né, sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, que seria aí o boom para o final da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, fazendo com que os japoneses eles se rendessem, então, ali durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Ao final dessa questão, né, com o lançamento dessas bombas atômicas e com a redenção do Japão, os Estados Unidos eles vão fazer o quê? Eles vão ocupar as terras japonesas e vão, né, colocar um sistema de governo baseado nos moldes estadunidenses, que é baseado num sistema principalmente capitalista, tá? Para defender cada vez mais o avanço do capitalismo e frear o avanço do socialismo sobre as terras japonesas. Então aí começa, vamos dizer assim, a evolução do Japão, né? A partir do implante desse sistema capitalista dos Estados Unidos sobre o território japonês, o Japão ele vai ter uma mudança significativa tanto no aspecto político, tanto no aspecto econômico, tá? E aí a gente vai ter cada vez mais um incentivo do crescimento industrial desse país. Então, pensando pelo lado positivo, a invasão dos Estados Unidos sobre o território japonês, né, ele teve um aspecto positivo nessa questão de que o Japão ele começa a se desenvolver nos moldes estadunidenses, principalmente baseado nessa questão do capitalismo, né? E aí a gente vai ter o avanço industrial desse país, tá? Baseado nessa questão estadunidense. Então, em 1954, a gente vai ter um grande crescimento econômico do Japão, tá? Principalmente em relação às indústrias de eletrônicos, tá? Automobilística também, naval, do aço, tá? Entre outras indústrias que vai fazer com que que o Japão eleve o seu grau de industrialização. Principalmente nessa questão de eletrônica, que a gente sabe que o Japão se destaca muito,
tá? Automobilística também. Então serão indústrias que a partir de 1954 a gente vai ter um avanço, né, um grande crescimento econômico voltado para essas questões industriais, eletrônicas, automobilísticas, questão do aço, né, naval também vai ganhar um destaque. Bom, na década de 90, né, a gente vai ter um período de estagnação do crescimento econômico, tá? A partir de 1990, devido a um colapso, tá? Que vai acontecer nos setores bancários e imobiliários, né? Só que o Japão ele vai começar a se recuperar e vai investir cada vez mais no processo de industrialização e cada vez mais na questão da relação comercial internacional, tá? Então, vários serão os grupos de empresários japoneses que vão começar a controlar cada vez mais empresas, tanto no Japão, mas também no exterior, para manter essa relação comercial, né, internacional cada vez mais concreta, firme, né? Então a gente começa a ter uma participação mundialmente falando de um Japão mais externo, mais aberto a uma relação comercial para a questão do exterior. Então, a gente também, um fator muito importante que a gente tem que destacar dentro dessa questão do Japão é a redução do crescimento populacional do Japão, né? E também da questão do envelhecimento. O Japão hoje é um país, né, que vai ter uma alta expectativa de vida, que vai se configurar nessa alta taxa de envelhecimento, uma baixa taxa de mortalidade, porque é um país também que se industrializou, é um país desenvolvido, né? E aí a gente vai ter o avanço cada vez mais da medicina, enfim. Então a população ela vai ter com que contar, né? Então isso também vai fazer com que o Japão se oriente, né, cada vez mais dentro da sua economia, principalmente para o mercado internacional, tá? Bom, o que o Japão vai fazer? Tá? Além disso, vai contar com a mão de obra estrangeira, né, principalmente dos descendentes de japoneses, tá, que vão ao país trabalhar, ok? Atualmente, o comércio internacional do Japão, pessoal, vai se caracterizar principalmente pela exploração de produtos com grande valor de mercado, ou seja, são produtos que recebem valores significativos dentro do mercado, tá? Principalmente por causa da alta tecnologia que a gente vai encontrar nesses produtos, ok? Então, o Japão aí é uma potência capitalista presente dentro do continente asiático, que vai representar aí uma alta potência econômica, tá? Faz parte desse mundo multipolar hoje entre os países multipolares, né? É um polo econômico, é um polo industrial, principalmente por causa da tecnologia, certo? Bom, já ouviram falar em tigres asiáticos? Os tigres asiáticos, pessoal, a gente vai destacá-los principalmente a partir da Guerra Fria, tá? Entre 1945 e 1989, que a gente vai ter uma rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? E o Japão vai se sobressair também aí como potência econômica, né, mundial, tá? E então o Japão ele vai servir de base para o modelo de desenvolvimento econômico para alguns países do Pacífico, principalmente para os países asiáticos, né? A China e a Coreia do Norte apresentavam, na verdade, um equilíbrio, né, no poder da região ali, dessa região do Pacífico, por serem países socialistas, tá? Que vai desencadear cada vez mais o interesse dos Estados Unidos em ter relações com o Japão e outros países para deter o socialismo. Então, o Japão ele vai sair beneficiado também durante esse período aí da Guerra Fria, né? Bom, mas o que são os tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos, eles vão apresentar um boom, né? Um alto crescimento econômico, principalmente
a partir de 1970, tá? A partir, quem é que vai dar o início a isso? O Japão, tá? Então, a partir de 1970, a gente vai ter um boom econômico de alguns países, sobretudo do Japão, tá? Que vai servir de base, vai servir de exemplo para alguns países, tá? da Ásia, para crescer a economia. Então, os países, eles vão se basear numa política voltada, numa política baseada no aspecto japonês, para poder, né, servir de base. Quais seriam esses tigres asiáticos? Né? Nós temos Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, tá? Além de Hong Kong. Hong Kong, que é atualmente anexado à China. Tá? Então, são países, né, são regiões ali da Ásia que vão ter um crescimento muito satisfatório ao longo das décadas, principalmente a partir de 1970, com o desenvolvimento econômico e industrial do Japão. Taiwan, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, né, vão se destacar aí sendo os chamados tigres asiáticos. Por que tigre? Porque tigres representam um animal, né, veloz, um animal forte, né? Então, os tigres asiáticos, né, apresentaram uma economia, alta economia, em uma velocidade rápida, né? São países fortes que têm a sua economia forte, tá bom? Na página 24, lá no primeiro capítulo, fugiu a palavra, gente. Enfim, a gente na página 24, a gente tem no início lá, falando assim, além dos países citados, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas e Vietnã se destacaram no processo asiático de valorização econômica do espaço, com a priorização dos investimentos em educação e especialização de mão de obra e com a conquista de mercados e avanços tecnológicos. Esses países, tá? Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas e Vietnã, vão formar então os chamados novos tigres, tá? Nós temos os tigres asiáticos e também os chamados novos tigres. Eu vou pedir que vocês grifem essa parte daí também, tá? Eles vão apresentar também um alto crescimento econômico, principalmente na questão da educação e na especialização da mão de obra, ok? Bom, quais são, na verdade, os fatores que vão possibilitar o crescimento desses países tão rápido assim? Primeiro, né, o baixo custo da mão de obra, o grande contingente populacional, os incentivos fiscais por parte dos governos, né, ou seja, do Estado, e também a facilidade para a exportação. Bom, os tigres asiáticos, pessoal, eles vão despontar no cenário internacional no início da década de 1980, por causa da alta capacidade, tá, de produzir chamados superávites na balança comercial. Né? A gente vai ter uma expansão do comércio, principalmente o comércio exterior. Tá? Então, esses países que formam os tigres asiáticos, os novos tigres, vocês precisam entender que eles vão apresentar um alto crescimento econômico rápido, veloz. Por isso que a gente chama de tigres, tá? Ou novos tigres. Beleza?